Pessoal, meu muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero poder cumprimentar a todos que estão aqui nesse plenário, nesse auditório, né? Primeiro, começar cumprimentando a imprensa brasileira. Segundo, quero cumprimentar e, ao mesmo tempo, agradecer a todos os servidores, colaboradores do nosso Ministério de Portos e Aeroportos. Em nome de Daniel Longo, quero cumprimentar toda a Secretaria Nacional de Aviação e publicamente parabenizar pelo trabalho que está sendo feito por todos vocês, fazendo as entregas que o povo brasileiro precisa. Quero cumprimentar nosso secretário executivo, Tomé Franca, e parabenizar pelo trabalho que vem realizando. Cumprimentar o nosso secretário nacional de aviação, Daniel Longo, e parabéns, Daniel. Daniel chegando com garra, determinação, com espírito público e podendo fazer um belo trabalho, Daniel. Então, estou muito feliz. Acho que a gente acertou em poder ter escolhido aí como secretário nacional de aviação. E eu não tenho dúvida que você vai, nesses próximos anos, cada vez mais dar uma bela contribuição à Secretaria Nacional de Aviação, ao lado de todo o nosso time aqui presente, de Luísa, Júlia, né, de todo mundo. Eu não vou citar para não cometer nenhuma indelicadeza, mas quero, em nome delas, cumprimentar a toda a equipe. Quero cumprimentar nosso diretor-presidente da ANAC, nosso Tiago Farenstein, que, como eu, passou quase 3 meses para poder assumir aí a presidência, a diretoria da presidência da ANAC. E eu quero, Tiago, em seu nome, cumprimentar você, ao nosso Antônio Matias, cumprimentar a Mesquita, cumprimentar Tiago, né, nosso eterno presidente da ANAC, e agradecer, Tiago, mais uma vez, todo o apoio que foi nos dado desde o primeiro momento, quando a gente iniciou aqui no Ministério de Portos e Aeroportos, quando a gente iniciou ao lado de Juliano Normando, o qual quero cumprimentar. Eu quero, Juliano, você e Tiago, desde o primeiro momento, foram fundamentais para que a gente pudesse estar aqui fazendo as entregas estratégicas para o nosso país. Eu não tenho dúvida, Tiago, com a sua experiência, você vai também ajudar muito, né, o nosso Mesquita, o nosso Matias, o nosso Tiago. Adriano passou lá 2 meses, deu um show, e eu não sabia que Adriano, que assumiu aí por 60 dias a ANAC, tinha sido o primeiro servidor da ANAC. Ele foi nomeado servidor antes da ANAC ser criada. Então, quero, Adriano, agradecer o apoio que o senhor deu ao trabalho. Quero cumprimentar o nosso Fábio Rogério, da ABR, em seu nome, cumprimentar a todos que fazem as concessionárias do Brasil. Parabéns pelo trabalho e por acreditarem cada vez mais no nosso país. Cumprimentar Rogério Bazelay, presidente da Infraero. Quero cumprimentar Felipe, nesse ato representando o nosso Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que vem fazendo um belo trabalho. Quero cumprimentar ao nosso Ronei da Move Infra, em seu nome cumprimentar todo o setor produtivo aqui presente, Marcelo Pedroso da IATA, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Primeiro, dizer da alegria, Daniel, de poder estar no dia de hoje celebrando um programa tão importante como esse. Eu tive o privilégio de, nesse último sábado, completar 2 anos aqui à frente do Ministério, e vocês estavam falando ali, estava me passando um filme, né, que há 2 anos atrás eu estava, nesse momento, tomando posse como ministro de Portos e Aeroportos, uma das maiores responsabilidades que assumi na minha vida pública, e como está sendo, para mim, um desafio permanente e diário. Primeiro, de ter a compreensão regional do Brasil, porque enquanto você está como deputado federal, como deputado estadual, você tem uma visão do seu estado, mas primeiro você tem, no papel de ministro, passa a ter uma compreensão do que representa o Brasil. E cada vez mais, Tomé, eu estou apaixonado pelo país. É impressionante como esse Brasil é grande, como esse Brasil tem um grande potencial do ponto de vista econômico e social. Quando a gente vai à Europa, quando a gente vai aos Estados Unidos, como a gente vai à Ásia, como a gente passa a valorizar
ainda mais o nosso Brasil. E a gente está vivendo, apesar da polarização, apesar das disputas pontuais que faz parte da democracia no mundo, quando a gente hoje analisa o cenário político mundial, a gente claramente percebe uma polarização no mundo. A gente percebe todo momento, efetivamente, que está vivendo o Brasil, Gustavo. Porque, apesar das dificuldades, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar do ponto de vista econômico. Por que é que eu estou colocando isso? Eu tive a oportunidade de hoje cedo vir lendo um relatório econômico no avião e praticamente em todos os indicadores econômicos, o Brasil hoje é um dos países que está crescendo entre as 5 e 6 economias mundiais. Primeiro, em relação ao PIB. O Brasil, por 3 anos consecutivos, está crescendo em média 3% do PIB. É o maior volume de crescimento desses últimos 30 anos no Brasil. Segundo, em relação à inflação. A gente sabe que o mercado precificava esse ano a inflação de 5,5%. A gente está praticamente aí na meta da inflação, deu 4,8%. Esse mês de agosto deu deflação. Isso é muito importante para a gente poder aumentar o poder de compra do brasileiro. Porque na medida que a renda cresceu 9% no país, automaticamente a gente, Juliano, vai ter um crescimento na medida que a inflação cresce na aviação brasileira. Você sabe que quando a gente assumiu, e eu falava muito isso com o Tiago, a gente tinha dados da ANAC 98 milhões de passageiros. Apesar das dificuldades das companhias aéreas que passaram por um processo de recuperação, a Latam passou de Chapter 11, saiu muito maior do que entrou, a Gol vai sair muito maior do que entrou, a Azul vai sair muito maior do que entrou. A gente está tendo um crescimento esse ano, no primeiro semestre, de 10% na aviação brasileira, 9,6%, crescemos em números de voos quase 4%, apesar das dificuldades que a gente está tendo na necessidade da compra de aeronaves no mundo, que é um problema de falta de avião. Por exemplo, eu estive lá na Air France, eles estão prontos para vir para o Brasil, estão querendo que cheguem novas aeronaves para poder vir para cá. E assim sucessivamente outras empresas aéreas no mundo que querem vir para o Brasil. Quando a gente analisa esse ano, Ronei, nós vamos chegar em 3 anos de governo a mais de 130 milhões de passageiros a mais no país. O que é que isso significa dizer? Que em 2022 nós tivemos 98 milhões de passageiros no país. Esse ano nós vamos chegar a 130 milhões de passageiros. Significa dizer que em 3 anos, o Brasil conseguiu incluir mais de 30% a mais na aviação do país do que outros países no mundo. Então, isso é um crescimento muito forte que a gente está tendo. E na medida que a gente vai crescendo no turismo de lazer, no turismo de negócio, no turismo internacional, a gente vai fazendo com que a gente precisa ampliar, Oswaldo, cada vez mais a aviação no país. E ninguém pode falar na aviação sem nós falarmos no papel fundamental dos aeroportos brasileiros. Por isso que eu acho, Tomé, que esse, para mim, é um dos maiores programas que nós anunciamos e lançamos aqui no Ministério. O Ampliar é um programa estratégico que dialoga com a aviação regional e é muito importante, eu quero fazer um apelo que as concessionárias possam participar desse programa e investir nesse programa Ampliar, que eu acredito que será um belo programa de fortalecimento da aviação regional. Para mim, o FENAC é muito importante e a gente conseguiu validar, no lugar de 4 bilhões, conseguimos ampliação para 6 bilhões de reais. É a primeira linha de crédito para a aviação brasileira, que isso vai fortalecer as companhias aéreas no Brasil. A gente fez a oportunidade de estruturar a debêntures estruturadas, que dialoga com o fortalecimento do setor privado do país, dando mais estratégias de financiamento para o setor produtivo brasileiro. E, para mim,
esse programa é um dos belos programas do país, que é o Investe Mais Aeroportos. Além da gente ampliar para quase 75 anos as possibilidades de operações nos aeroportos, isso vai consolidar, sem dúvida alguma, os ativos do país. Porque, ao final, a concessão de Congonhas, a concessão de Brasília, a concessão lá de Porto Alegre, isso é um ativo brasileiro. Então, na medida que a gente tem esse grande programa implementado, com novas operações nos sítios aeroportuários, como shopping centers, como faculdades, como escolas, como lojas de eventos, como grandes terminais de cargas que dialoga com o agronegócio brasileiro, que dialoga com a corrente de exportação e importação do Brasil. Isso vai fortalecer ainda mais o setor produtivo brasileiro. Porque, na minha avaliação, esse Investe Mais Aeroportos, Tomé, são novos centros logísticos, são novos hubs de investimentos que a gente vai ter no parque aeroportuário brasileiro. E, na medida que a gente tem novos investimentos, e a gente espera que esse programa, nesses próximos 5 anos, ele dialogue com quase 10 bilhões de investimentos. Nos primeiros 3 anos, a gente espera 6 bilhões de investimentos e a gente espera que nesses próximos 5, 10 anos nós tenhamos mais de 10 bilhões de investimentos privados nos aeroportos brasileiros. Isso vai fortalecer os aeroportos como hub logístico e vai criar uma corrente na própria cidade, novos eixos de desenvolvimento. Porque tem aeroportos, por exemplo, que ele fica mais distante da cidade, que ao redor, hoje vocês têm áreas que não têm uma infraestrutura que está colocada. Na medida que a gente tem o fortalecimento desses sítios aeroportuários, isso vai valorizar as terras ao redor, isso vai trazer o comércio local, isso, além dos aeroportos, vai criar uma corrente de bares, farmácias, restaurantes, shopping centers. Isso vai ter uma infraestrutura localizada muito estratégica para as cidades e para as regiões metropolitanas onde esses aeroportos estão instalados. E, além disso, a gente vai consolidar ainda mais o negócio de quem acreditou no Brasil. Eu acho, Júlio, que isso é um ativo estratégico do país, porque vocês, quando pensaram o programa e o projeto de vocês e entraram na concessão, vocês estavam limitados do ponto de vista mercadológico. Eu acho que na hora que vocês estão agora com esses ativos aí, com mais esse prazo colocado, o ativo que vocês entraram lá atrás, ele a partir de amanhã, ele passa a ter um valor agregado muito maior. Porque, por exemplo, em Viracopos, você tinha uma limitação de 8, 10 anos. Você vai ampliar um longo prazo e vai poder viabilizar aquele empreendimento. Outras concessões que têm um prazo de 25, 30 anos de vencimento, você vai poder, Daniel, se não me falha a memória, prorrogar por mais 30, 35 anos essas operações. E uma coisa é você chegar para o mercado financeiro, uma coisa é você chegar para a iniciativa privada e você diz, olha, eu quero aqui um shopping center, você tem 30 anos para concessão. Outra coisa é você dizer, olha, eu tenho aqui 60 anos que você vai poder operar. Da mesma forma a universidade, da mesma forma outros investimentos que vão ser estratégicos para o desenvolvimento. E ao final, daqui a 35, 40 anos, quando nós tivermos essa concessão, aquele processo ele não ficou paralisado. Ele foi otimizado e a gente espera que esses ativos, quando forem concedidos daqui a 30, 40 anos, a gente possa, no mínimo, mais que dobrar em 50% as concessões no Brasil. Então, isso traz um valor agregado para o Brasil. Eu acho que esse programa, isso dá segurança jurídica, isso dá competitividade e isso fortalece os investimentos privados no Brasil. De maneira que, para não me alongar muito, até porque eu sei que tem muitos CEOs que vão voltar ainda hoje para o Estado para poder tocar
a vida. Eu estou muito feliz, Tomé, com esse programa. Eu acredito muito que isso será uma grande entrega ao povo brasileiro, porque na hora que nós falamos em desenvolvimento, nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando renda e fortalecendo a economia no país. Sabemos do grande desafio na aviação, mas a gente tem 3 desafios, 3, dos quais a gente já está trabalhando de maneira objetiva. O primeiro é o QAV. Quando eu cheguei aqui, Juliano e as aéreas só falavam em QAV, 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 QAV. Em 3 anos, nós já conseguimos reduzir o QAV em mais de 25%. Fala-se até em 30%, que eu estou atualizando esses dados. Mas eu acho que isso é um gesto importantíssimo para diminuir o custo operacional da aviação do país. Segundo, o FENAC, que não se tinha nada antes, agora vai ter uma linha de crédito de 6 bilhões de reais, e eu quero parabenizar a Júlia por toda a dedicação à frente deste programa. Terceiro, Juliano, o programa importante, que são as salas multissensoriais, que eu quero agradecer e pedir uma salva de palmas a todas as concessionárias que já fizeram, e aquelas que não fizeram, estão já no processo de construção para que a gente possa avançar. De maneira que eu quero agradecer a todos, mais uma vez me colocar à disposição. Temos muito chão pela frente, muito trabalho, tem uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, e eu tenho certeza que esse país vai chegar no final do ano muito mais fortalecido do que se iniciou quando o presidente Lula assumiu. Vocês percebem aí os resultados que a gente começa a ter. Eu falei com Galípolo na quinta-feira, a gente espera que agora, possivelmente, a gente tenha, ainda esse ano, uma sinalização para queda na taxa de juros, que isso é importante para quem quer buscar investimentos, e a nossa expectativa é que em 2026 nós tenhamos, no mês de julho, agosto, setembro, uma taxa de juros a torno de 12,25 a 12,75. Então, isso é um ativo importante, porque sinaliza com a redução de juros futuro para quem quer prover esses grandes investimentos e fazer essas operações no país. Então, muito obrigado, parabéns a todos, vamos trabalhar. Tem agora a COP30, que a gente espera que agora, na primeira semana de outubro, a gente vá lá entregar o aeroporto pronto, preparado para fazer a COP30. Se der para antecipar em setembro, agora nós estamos prontos. Vai ser um grande evento que será feito no Brasil, e desejar a ANAC a todos. Eu acho que a gente vive um momento, Juliano, de muita integração. Eu acho que a integração do Ministério com a ANAC, com as concessões, esse ambiente de harmonia ao lado do público e do privado, ele é muito estratégico para o Brasil. Então, a gente ainda espera, que tenhamos, nesses próximos meses, novidades ainda de novas oportunidades de concessões no Brasil, mas é importante que vocês aí possam atuar no ampliar. A gente devia até ter criado alguma regra, que quem investisse no ampliar tivesse algum benefício, não investe mais aeroporto, tivesse mais... Não é isso? Devia dar tempo de mexer até amanhã. Então, pessoal, parabéns a vocês, vamos trabalhar. Obrigado.